Bom dia a todos. Estamos só aguardando o doutor Alexandre Oguzhuco ingressar para a gente iniciar a live. Espero que todos estejam bem, todo mundo em casa, né? A gente superar esse momento difícil. Bom dia a todos. Estamos só aguardando o doutor Alexandre Oguzhuco ingressar para iniciar a nossa conversa, ok? Só mais um segundinho que ele já está conectando. Só mais um minutinho que o doutor Alexandre está fazendo a conexão lá, para a gente poder iniciar o nosso bate-papo sobre as prerrogativas no período de pandemia. Nós vamos discutir hoje aí, respondendo a pergunta da doutora Érica, nós vamos discutir hoje os problemas que a advocacia vem enfrentando acerca das violações de prerrogativas no exercício profissional durante esse período de pandemia. Nós sabemos que é um período de exceção, né? Um período excepcional na história recente da nossa sociedade, da nossa profissão, inclusive, e que naturalmente demanda uma atenção especial por parte dos setores que cuidam da advocacia, das prerrogativas da advocacia, mas também com um certo grau de tolerância em virtude do momento delicado que a nossa sociedade vive, né? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês conseguem me ouvir bem? Ok, então. Então, só aguardando mesmo a conexão do Dr. Alexandre para nós iniciarmos o nosso bate-papo. Só apresentando o nosso convidado, Dr. Alexandre Oguzhuco, é presidente da Comissão Nacional de Prerrogativas de Defesa da Valorização da Advocacia do Conselho Federal da OAB. Então, ele é com certeza, do nosso país, ele é uma das maiores autoridades no tema e hoje uma das pessoas responsáveis por unir todas as comissões de prerrogativas das seccionais espalhadas pelo país para tentarmos fazer uma atuação conjunta e única dentro desse contexto de combate às violações de prerrogativas, mas, em contrapartida, também é um momento que nós temos que ter algum tipo de compreensão, tolerância pela urgência, delicadeza que a sociedade vive nesse momento de reclusão necessária, né? Deixa eu verificar aqui. Acho que o doutor Alexandre ainda não entrou. Quem vem acompanhando recentemente o trabalho da Comissão de Prerrogativas aqui do Distrito Federal ao longo dessa crise, certamente está presenciando uma série de dificuldades que nós estamos enfrentando, né? De compatibilizar não só o momento, mas com o cumprimento mínimo das nossas prerrogativas para evitar um prejuízo ao desempenho profissional do advogado e também para evitar o prejuízo dos nossos clientes, né? Acima de tudo, nós representamos
pessoas, nós representamos direitos e essas pessoas não podem também experimentar prejuízos consideráveis em virtude do momento que nós estamos vivendo. As autoridades, elas têm sido sensíveis a isso, em uma boa medida. Não há dúvidas que há uma certa compreensão que é necessário flexibilizar a ação por parte de todos, né? E, sem sombra de dúvidas, aqui no Distrito Federal nós estamos acompanhando isso. Pronto, o doutor Alexandre acabou de entrar. Deixa eu convidá-lo aqui. Bom dia, doutor Okuzuko. Bom dia, Rafael. Tudo bem? Como vai? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E vocês? Tudo ótimo também. Aqui na luta, né? Nessa nossa jornada da Bem, pandemia, nos preparando para a retomada dos prazos, da normalidade a partir de segunda-feira, né? E nem, nem nos, diga, não? nos planejando para os momentos vindouros que certamente serão complicados, né? Essa retomada dos prazos vem afligindo muito a advocacia aqui do Distrito Federal em linhas gerais. Né? Certamente isso vai ser tema da nossa conversa de agora. Mas antes eu gostaria, doutor Alexandre, que o senhor se apresentasse aos nossos ouvintes aqui. Já fiz um breve histórico da sua atuação no Conselho Federal, mas acho importante que todos saibam que o senhor é presidente da Comissão Nacional de Prerrogativas do Conselho Federal, né? E que está à frente, está capitaneando esse time de 27 comissões que estão trabalhando arduamente ao longo dos últimos tempos, principalmente nas últimas semanas, para impor a valorização e o respeito às nossas prerrogativas, mesmo em tempos de dificuldade, mesmo em tempos de pandemia. Então, passo a palavra para o senhor falar um pouquinho sobre a sua atuação no Conselho Federal, presidente. A atuação no Conselho Federal já vem de longa data na própria OAB. Eu acho que o Conselho Federal é uma consequência daquilo que nós realizamos enquanto representantes da advocacia na subseção, na seccional e aí ao Conselho Federal. Eu entro na OAB7 aqui na minha cidade de Sorocaba. Passei por várias comissões, presidi a subseção, fui a seccional, funcionei lá como diretor da Caixa de Assistência dos Advogados e agora nós estamos no Conselho Federal, como conselheiro federal eleito pela OAB São Paulo e com a grata surpresa de ser nomeado a presidir essa importantíssima comissão que é de defesa das prerrogativas e valorização da advocacia. Eu acho que esta comissão ela tem um papel importantíssimo nesse momento em que vivemos. Não só porque as prerrogativas estão em crise, ou muito se fala em ofensa às prerrogativas, mas sobretudo pelo novo desafio que temos à frente, que é trabalhar a lei que dita os crimes agora contra a advocacia. Então é uma apresentação de trabalho de longa data na subseção de Sorocaba, na seccional de São Paulo, e agora esta novidade que é o Conselho Federal, Rafael. Muito bom, presidente. Essa que, na minha visão, dentro do Conselho Federal, certamente é uma das mais relevantes das comissões existentes. A responsabilidade é realmente muito grande. Eu tenho acompanhado o seu trabalho ao longo do ano passado e esse ano. E sou testemunha, de fato, do esforço hercúleo que o senhor, toda a comissão, a Procuradoria do Conselho Federal e a presidência do Conselho Federal, junto da sua diretoria, tem empreendido no sentido de não só valorizar as prerrogativas da advocacia, mas principalmente, como o senhor bem colocou, na busca da criminalização da violação das prerrogativas, né? Da aprovação da lei do abuso de autoridade, da tipificação dessas condutas. Essa foi uma conquista muitíssimo importante, obtida pela advocacia e com a intervenção primordial e absolutamente fantástica, não só do senhor, mas, acima de tudo, do nosso presidente Felipe Santa Cruz, que de fato foi um guerreiro buscando a aprovação dessa lei, que, por curioso, era um momento muito esperado no início desse ano. Todos nós, durante muito tempo, nos preparamos para a entrada em vigor dessa lei, fizemos, inclusive, o senhor promoveu esse encontro entre os presidentes de comissões no Conselho Federal. Estávamos preparados para os desafios que essa lei certamente vai impor ainda, mas que imporia a curto prazo,
mas fomos atropelados por essa realidade do Covid, e que mexeu muito com a realidade da sociedade e com a advocacia. Foi esse exatamente o motivo pelo qual eu convidei o senhor para nós debatermos, nesse momento, os maiores problemas que a advocacia vem enfrentando ao longo dessas últimas semanas de crise, de pandemia, e principalmente como o Conselho Federal tem atuado em coordenação com as comissões seccionais de prerrogativas no combate a determinadas violações. E dentro... Por favor, pode? Não. E dentro dessa perspectiva, eu pensei em nós abordarmos essas violações por tópicos, né? E aqui no Distrito Federal, me permita começar identificando os piores, as violações mais recorrentes, os maiores problemas de violações de prerrogativas que nós enfrentamos aqui no Distrito Federal, com uma maior volume de reclamações, maior volume de ocorrências. E eu queria começar, presidente, pela questão do alvará de levantamento. Uma das primeiras preocupações que nós aqui no Distrito Federal tivemos, assim que houve a quarentena decretada e o regime de isolamento social, o governador do Distrito Federal decretou a proibição de funcionamento das agências bancárias no Distrito Federal. Então, da noite para o dia, todas as agências bancárias do Distrito Federal foram fechadas, sem aviso, sem tempo para que todos se preparassem, e isso causou uma verdadeira preocupação na advocacia em virtude do saque dos alvarás de levantamento. Muitos advogados, inclusive, de um dia para o outro, no momento em que houve o fechamento das agências, os advogados estavam com os alvarás nas mãos, né, e ficaram realmente desolados e preocupados, porque é exatamente desse tipo de conduta, desse tipo de ato, que os advogados também são remunerados, né? Então, um dos primeiros problemas que aqui no Distrito Federal nós enfrentamos foi em virtude do fechamento das agências bancárias. Mas a seccional, sob a presidência do nosso querido presidente Délio, ativo presidente, nós conseguimos negociar junto ao Tribunal Regional Federal e ao Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional do Trabalho a possibilidade do levantamento das quantias depositadas via ordem de transferência. Então, aqui no Distrito Federal, o advogado, ao invés de requerer o levantamento, a expedição do alvará, ele peticiona ao juiz postulando que seja ordenada a transferência para a conta por ele indicada. Essa foi a saída, foi a experiência que nós tivemos aqui no Distrito Federal e que se mostrou extremamente exitosa. De fato, hoje, esse procedimento vem funcionando a contento, vem funcionando de forma muito efetiva e positiva, e a advocacia tem dado um retorno muito positivo sobre essa experiência. No campo nacional, presidente, o que o senhor tem observado sobre esse tema? Eu acredito que no campo nacional, Rafael, assim, também nos tomou de assalto, nos tomou de surpresa a questão da pandemia, né? Da noite para o dia, se tem notícia de uma pandemia, se fecha tudo, e é preciso nós termos um pouco de compreensão de que, ao tempo em que se deve proteger a saúde, a vida das pessoas, alguns serviços não podem parar, dentre eles esses essenciais, né? Como a medicina, como a polícia, e como os bancos, que precisam alimentar a sociedade com dinheiro, sob pena de as pessoas morrerem de consequências econômicas. Mas o Conselho Federal agiu rapidamente, porque logo no primeiro momento em que se detectou os problemas nos estados brasileiros sobre a negativa de pagamento das ordens de levantamento, o Conselho foi à Caixa, foi ao Banco do Brasil e conseguiu ali, né, uma rápida providência, o que permitiu aos estados todos, as 27 unidades federativas, adiantarem as negociações com esses bancos, adotando diversos modelos. Há estados em que um simples e-mail, há outros que eles estão desenvolvendo ferramentas tecnológicas de comunicação, né, como um aplicativo, por exemplo, como um canal direto de comunicação pelos sites das seccionais, e há alguns ainda que não avançaram e que necessitaram de uma ordem judicial, né, de uma ação judicial a obrigar os bancos a atender aquilo que deve atender. A ordem judicial se cumpre e ponto final. Então, eu acho que o alvará, a ordem de levantamento, é uma ordem judicial que os bancos têm que atendimento e cumprimento dessas ordens judiciais. E eu acho que isso já está se equalizando em todo o Brasil. Temos um probleminha aqui ou acolá, mas rapidamente será resolvido.
Perfeito. E nós aqui na ABDF, antes mesmo da crise, nós já estávamos em processo de desenvolvimento, já tínhamos convênios firmados tanto com o Tribunal Regional Federal quanto com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal acerca da implementação do alvará eletrônico. Nós estávamos em processo de implementação desse sistema. Algumas dificuldades técnicas estavam surgindo por incompatibilidade entre os sistemas dos tribunais e dos bancos. Inclusive, quem nos apoiou fortemente nisso foi o presidente Felipe Santa Cruz, que, por meio da sua divisão de tecnologia do Conselho Federal, nos deu suporte a resolver determinados problemas, mas no meio dessa implementação nós fomos atropelados pela pandemia. Mas eu acredito, presidente, que é importante que a gente debata isso ponto a ponto, identificar o que essa pandemia pode contribuir para o exercício da advocacia a longo prazo. Eu acredito particularmente que muita coisa vai mudar a partir de agora e quando nós retornarmos à realidade, à normalidade na nossa sociedade, eu acredito que muita coisa vai mudar no exercício da advocacia. E o primeiro aspecto que eu acho que vai surgir em termos de alteração é tornar essa questão de saques eletrônicos do alvará de levantamento uma realidade. Né? Realmente é muito mais simples, é um procedimento muito mais eficiente, menos burocrático e tão seguro quanto o alvará a ordem eletrônica de expedição, né? De levantamento de quantia. Aqui tem funcionado muito bem, é óbvio que no início nós temos sempre uma certa dificuldade, uma certa resistência por parte de determinados magistrados, mas no momento nós temos recebido poucas reclamações. No início é óbvio que teve aquele zum, aquela dificuldade inicial, mas parece que está todo mundo conseguindo se adaptar, conseguindo se encaixar na nova realidade e o sistema tem funcionado muito bem. Então, aqui no Distrito Federal, particularmente, nós não estamos mais observando esse tipo de dificuldade. No campo de levantamento de alvará, presidente, o que nós temos acompanhado aqui, e a comissão está atenta com relação a isso, nós recebemos 2 representações, diz respeito a uma certa dificuldade, que é corriqueira, infelizmente, em expedir o levantamento da quantia em nome do advogado. 2 juízes aqui no Distrito Federal, precisamente, alegaram que a modalidade de levantamento eletrônico do alvará ela é distinta do alvará de levantamento tradicional e que, por isso, os poderes conferidos em procuração ordinários, aqueles poderes de dar quitação, receber valores, não se aplicariam ao caso concreto. E aí nós tivemos alguma dificuldade com esses juízes, tivemos que intervir enquanto comissão para tentar pôr fim a esse problema e pontualmente nós conseguimos, porque de fato, na minha visão, corrija se eu estiver equivocado, se eu tiver outra visão, mas nós estamos tratando do mesmo ato. Né? O levantamento do alvará físico ou a ordem de levantamento eletrônica do alvará, ela tem a mesma origem, tem a mesma natureza, muda só o meio. Então, na minha visão, os poderes conferidos em procuração para levantar valores e dar quitação, que são os poderes tradicionais que nós utilizamos para receber os alvarás no nome dos nossos clientes, eles são suficientes para que esse procedimento possa ser adotado regularmente. Né? Mas eu acredito que, precisamente sobre esse tema, presidente, é uma realidade nova que a advocacia vai se beneficiar e muito daqui para frente. Né? Porque, de fato, é muito menos burocrático, você não pega fila em banco, você não tem a demora. Aqui no Distrito Federal, pelo menos, muitas serventias são muito burocráticas com relação à expedição do alvará de levantamento. O alvará é levantado em um setor, é enviado ao juiz, o juiz confere, assina, retorna, confere de novo, expede intimação. Então, o procedimento burocrático de expedição é muito moroso, né? Enquanto que a ordem eletrônica realmente é muito mais séria. Queria passar agora, presidente, para um segundo tema, e esse é um tema que, desde que eu iniciei na gestão da Comissão de Prerrogativas, muito aflige a advocacia do Distrito Federal e eu acredito que seja a área em que há o maior número de reclamações sobre violações de prerrogativas que diz respeito ao sistema penitenciário. Né? Aqui no Distrito Federal nós temos um sistema penitenciário que nacionalmente ele é apontado como referência. Muitas pessoas, muitos estados apontam o complexo penitenciário da Papuda como se fosse um complexo que estivesse numa posição de vanguarda no país, mas infelizmente isso não é verdade. Nós temos aqui no Distrito Federal um complexo altamente superlotado, tá? Temos uma superlotação que beira os 180%, nós temos uma situação de insalubridade terrível e temos um problema seríssimo de excesso de doenças crônicas dentro do sistema. Anualmente, os advogados que estão aqui
nos assistindo e advogam nessa área, sabem que anualmente as doenças elas vão se revezando. Então começa com doença de pele, passa para doença respiratória, daqui a pouco você tem um problema. Há um tempo atrás nós tivemos problema de doenças nos olhos, foi disseminada entre os presos. Isso tudo em virtude de uma má gestão de higiene e também pela superlotação, que é terrível, né? E foi exatamente aí, presidente, que nós tivemos aqui no Distrito Federal um problema muito grande. Estamos tendo até agora uma dificuldade muito grande, porque, como o senhor bem colocou, a pandemia cobra um preço de todos, né? Nós temos que ter razoabilidade e compreensão para entender o momento que nós estamos vivendo. Em um primeiro momento, houve a expectativa, houve a intenção das autoridades da Subsecretaria do Sistema Penitenciário em fechar o sistema à advocacia, não só os visitantes, mas também a advocacia. Nós lutamos muito para que isso não acontecesse e conseguimos. Fizemos uma negociação para reduzir o número de atendimentos, né? E até o momento em que o vírus entrou, foi detectado formalmente no sistema. E aí foi a hora de nós termos bom senso de concordar com o fechamento, mas negociando uma alternativa, que foi exatamente a implementação dos parlatórios virtuais. Essa negociação, então, de fechamento do sistema aos advogados passou por um compromisso formal, uma portaria conjunta assinada entre a OAB e a CESIP, pelo qual nós implementamos os parlatórios virtuais. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a impressão que o senhor tem sobre os parlatórios virtuais, porque aqui no Distrito Federal, por mais que o parlatório esteja sendo implementado paulatinamente, a última leva de parlatórios vai ser instalada agora no dia 1º, vai ser disponibilizada no dia 4 de maio, então nós estamos quase com 100% do sistema já alimentado com esse parlatório virtual, mas mesmo assim há muita insegurança por parte da advocacia no uso desse sistema, né? Principalmente com relação à eventual violação da incomunicabilidade entre o cliente e o advogado. O senhor me ouve, presidente? Principalmente com relação a esse temor da quebra da inviolabilidade da comunicação entre o cliente e o advogado, né? O temor da ligação estar sendo monitorada e gravada pelas autoridades. E o senhor, à frente da Comissão Nacional, acaba sendo responsável de maneira macro pela gestão dos presídios federais, pelas prerrogativas dos presídios federais, né? Óbvio, contando com as seccionais que estão nos territórios dos presídios, mas em termos macros, realmente isso parte da Comissão Nacional. Então, eu queria perguntar para o senhor a sua opinião sobre isso, quais são as principais impressões, os principais temores que aflige a Comissão Nacional sobre o sistema penitenciário e sobre, principalmente, a implementação do parlatório virtual, até porque na última reunião que nós tivemos, nós vimos, no último colégio de presidentes, nós vimos que algumas seccionais têm uma certa resistência à adoção desse modelo. Então, eu queria ouvir o senhor um pouquinho sobre isso. Ok, Rafael. Eu queria mandar um abraço para a Alice Carolina, que está nos assistindo, ela que integra conosco a Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas, tem realizado um excelente trabalho, tem nos ajudado muito na comissão, uma excelente indicação, uma grande guerreira, né, dos interesses da advocacia. Rafael, é o caos, né? O sistema carcerário brasileiro é o caos. Embora tenha evoluído um pouco nos últimos anos, ainda assim permanece o caos. São locais, né, de absoluta insegurança. Onde deveríamos ter segurança, se revela a maior insegurança de todas, né? Este caos instalado nos presídios brasileiros fez com que, no último encontro nacional de prerrogativas, todos os estados, por aclamação praticamente, referendassem uma proposta de criação de uma comissão, de uma supracomissão, que envolvesse a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão de Assuntos Penitenciários, a Comissão de Defesa das Prerrogativas, a Procuradoria Nacional de Prerrogativas, para tratar dessa questão de maneira macro, porque ela envolve inúmeras circunstâncias que não só especificamente as prerrogativas. As prerrogativas da advocacia, até que a OAB atua pontualmente, caso a caso, e vai resolvendo os problemas. Aquela dificuldade de acesso ao cliente, as entrevistas, o parlatório, o sigilo que deve conter o parlatório. Bem, tudo isso os estados
pontualmente eles vão atuando, intervindo e solucionando os problemas. Não de forma 100%, porque ainda assim há insalubridade nos palatórios, há insegurança de vazamento das comunicações e etc. Sobre o parlatório virtual, não tínhamos como, nesse tempo de pandemia, outra solução que não essa. E aí, os meus parabéns à iniciativa, porque o Distrito Federal deu exemplo e sai na frente, junto com o Estado do Paraná, saíram na frente no desenvolvimento dessas ferramentas e atuando como facilitadores do trabalho do profissional. Não há como. Agora, é evidente que tanto os parlatórios físicos como os parlatórios virtuais devem ter os seus cuidados em relação às prerrogativas. Eu acredito que o sigilo das comunicações entre advogado e cliente é algo que não pode ser tocado pelo Estado, sob pena de derrubar o direito que eu entendo como um direito natural chamado direito de defesa. O direito de defesa, na minha opinião, não precisa de normas para prescrevê-lo. Ele é isto à própria natureza humana. E se nós quebrarmos esse sigilo das comunicações, a inviolabilidade do advogado e no trato com as coisas do seu cliente, não existirá direito de defesa no Brasil. Portanto, eu acho que todos os cuidados possíveis e necessários que nós temos que ter com o parlatório físico, devemos também ter com o parlatório virtual. E segundo, esse parlatório virtual ele não pode ser a regra, e sim uma alternativa, uma exceção àqueles colegas que não desejam, por N motivos, utilizar o parlatório físico para ter contato e entrevistar o seu cliente. De modo que eu acho que como alternativa, este parlatório virtual ele é muito bem-vindo, facilita o trabalho do profissional de advocacia, imprime segurança nesses tempos de Covid, agilidade, rapidez e etc. Agora, aquelas conversas mais importantes no que toca à estratégia de defesa do cliente e tal, né, deve ser feita sempre, a gente recomenda, ou ao menos imagina, que deve ser realizada presencialmente com o cliente. Agora, todas aquelas outras comunicações, como avisar data de audiência, essas coisas todas, podem ser realizadas pelo parlatório virtual. Nós precisamos também avançar com grupos de tecnologia, agregar a este supergrupo que aqui me referi, profissionais de tecnologia, para que nos dê noção, né, sobre critérios de segurança e etc. Mas é muito bem-vindo. A OAB do Distrito Federal está de parabéns. Nós acompanhamos a live que apresentou ao Brasil esse sistema todo. Rafael, o trabalho de vocês aí é exemplar e serve de apoio a muitos de nós espalhados pelo Brasil todo. Obrigado, presidente. Realmente foi uma batalha árdua que nós tivemos, porque nós tivemos que lutar contra o tempo, né? Do dia para a noite houve a necessidade de encerrar a visitação dos advogados em virtude dessa contaminação, que infelizmente, segundo dados da Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal e da CESIP, o número de infectados no sistema vem escalando assustadoramente. Tá? Até ontem eram 200 internos contaminados e esse número está subindo quase que de forma exponencial, então é uma preocupação muito grande da Subsecretaria do Sistema Penitenciário com o que vai acontecer no sistema. Eles estão lidando de forma a tentar isolar esses presos que estão contaminados, a tentar evitar que essa contaminação de fato se alastre de forma descontrolada. E do dia para a noite nós tivemos então que buscar essa alternativa dos parlatórios virtuais, que obviamente tem um custo de esforço, tem um custo tecnológico, ou seja, não é simplesmente ligar um computador e pronto, né? Houve a necessidade de nós formatarmos, escolhermos um sistema que atendesse a expectativa de segurança, a expectativa principalmente de funcionalidade, que fosse um sistema que trouxesse estabilidade ao atendimento, né? Que não houvesse interrupções, que houvesse uma qualidade boa de áudio, de vídeo. E isso tudo nós conseguimos aos poucos, essas barreiras conseguiram ser superadas ao longo do tempo. E agora, aparentemente, tirando as dificuldades de momento, né? Então, às vezes você instala, como aconteceu nessa semana, nós instalamos no CDP os parlatórios
e a estrutura física do centro de detenção provisória fez com que o áudio ficasse não tão bom, porque se trata de uma sala maior que gera um eco maior, então nós estamos trabalhando na adaptação de um microfone com uma maior capacidade de captação para evitar o eco. Então, tirando esses percalços temporários e transitórios, o sistema está sendo muito bem recebido pela advocacia, com muito elogio, né? Mas, acima de tudo, como o senhor bem colocou, o parlatório virtual, tal qual negociado com a CESIP, é uma alternativa. Ele tem que ser uma alternativa ao atendimento presencial que precisa ser retomado a partir do final da quarentena, a partir do momento em que nós superemos essa pandemia. Porque, de fato, discutir estratégias, debater questões mais sensíveis da advocacia pelo parlatório virtual é algo que pode trazer uma certa insegurança ao profissional e, por isso, o profissional tem que ter essa alternativa de buscar o parlatório físico, né, o atendimento presencial. Por mais que haja, de uma certa forma, um certo conforto por parte da advocacia com relação a isso. Agora, presidente, o que nós estamos tendo dificuldade, e eu tenho pedido à advocacia do Distrito Federal que compreenda o momento que nós estamos vivendo, diz respeito exatamente ao volume de atendimentos. Infelizmente, nós tivemos que concordar com a CESIP com relação à redução do número de atendimentos diários. Porque por mais que o advogado não tenha necessidade de transitar ao presídio para fazer o atendimento, cada atendimento no parlatório virtual implica no contato do agente penal com o preso, para que ele seja retirado da cela, levado ao parlatório e devolvido à cela. Então a CESIP pediu a nossa compreensão no sentido de nós concordarmos com uma redução temporária nesse número de atendimentos para que houvesse uma tentativa de evitar a disseminação em larga escala dessa pandemia que infelizmente está assolando a nossa sociedade. Mas, de fato, eu acredito que seja uma alternativa que está trazendo muito conforto e que veio definitivamente para ficar, né? Agora, uma preocupação que eu tenho, presidente, com relação a esse tema também, e já entrando um pouquinho na retomada dos prazos, né, diz respeito ao que vai começar a acontecer na esfera criminal a partir de segunda-feira. Nós sabemos que o Conselho Federal se manifestou junto ao Conselho Nacional de Justiça no sentido de promover a retomada dos prazos dos processos eletrônicos, né? E o Conselho Nacional de Justiça acatou essa recomendação do Conselho Federal e, principalmente no campo criminal, há um receio muito grande de como vai se dar a retomada dos trabalhos nos casos de réus presos. Há um temor da advocacia aqui no Distrito Federal com relação à retomada desses processos com essa realidade atual de dificuldade de contato do advogado com o seu cliente, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho do senhor, se o Conselho Federal, se a Comissão Nacional já pensou como vai se dar a retomada dos prazos de réus presos criminais, dos processos criminais de réus presos, dentro desse panorama. Como o advogado ele vai seguir com o processo, seguir com o seu ofício de apresentar resposta à acusação, arrolar testemunhas, ouvir testemunhas, apresentar alegações finais, traçar estratégias sem ter garantido o acesso ao preso recolhido no sistema penitenciário. Porque, inclusive, ontem, é bom que a advocacia até saiba dessas medidas que nós estamos adotando. Ontem, presidente, eu e o presidente Délio tivemos uma reunião com a desembargadora corregedora aqui do TJDF para debatermos alguns aspectos da retomada dos prazos a partir de segunda-feira. E essa foi talvez a maior das preocupações transmitidas pela OAB, né, que diz respeito exatamente como o advogado criminal vai trabalhar sem ter o contato garantido. Porque hoje, presidente, cada parlatório virtual recebe somente 5 advogados por dia. Tá? Então, nós temos uma redução muito considerável do número de atendimentos. Então, eu queria ouvir um pouquinho do senhor sobre o que o senhor pensa sobre essa retomada dos prazos, principalmente nessa área criminal com os réus presos. Não, eu concordo com a preocupação do DF, que é uma preocupação de todo o Brasil, diga-se de passagem, né? Sem dúvida. A retomada dos prazos nesse momento, eu no início, Rafael, estava entendendo que os prazos não deveriam ser suspensos. Até por não compreender a gravidade do quadro, da pandemia, as consequências por ela manifestadas, enfim. Depois me convenci. E quando me convenci, aí retroagiram
para que os prazos retomassem o seu curso. Nós vamos ter problemas no processo penal, mas nós vamos ter mais problemas também, porque eu até de uma maneira arrogante, prepotente, porque na vida nós somos assim, temos que reconhecer nossos erros. Não, deve ser argumento de quem quer, de quem é contra a suspensão dos prazos e etc. E aquele advogado que não tem tecnologia. Aí, de repente, nós começamos a receber e-mails, mensagens desses colegas, dizendo que trabalham em espaços compartilhados, programaram a sua vida para trabalhar em espaços compartilhados e não dispõem em suas residências de recursos tecnológicos para exercer a profissão. Então, são uma série de circunstâncias. Por exemplo, no estado de São Paulo, nós temos a questão da assistência judiciária gratuita, que é prestada pelos advogados conveniados, pessoas que se dirigem até a casa as OABs, as sedes das subseções da OAB, para serem entrevistadas, analisadas e a elas outorgadas um advogado, no caso de necessidade de ação judicial e etc. Bom, nós temos preocupações com essa questão do advogado criminal, com seus clientes presos, nós temos preocupação com os advogados que não têm recursos tecnológicos em suas residências para exercer a profissão, nós temos preocupação com os carentes que estão desassistidos de nomeações de advogados inscritos em convênio ou outras coisas que o valha, naqueles locais onde a defensoria ainda não alcança a sua atuação. Enfim, eu acredito que a retomada dos prazos, se de um lado atende 50% da advocacia, de outro desagrada a contrapartida metade. Na minha opinião, eu acredito que antes de opinarmos, mas aí eu fiquei vencido, antes de opinarmos pela retomada dos prazos, deveríamos traçar uma estratégia de atuação da ordem para dar suporte à advocacia a exercer a profissão nesta retomada. Abruptamente, como foi feita, nós vamos ter problemas e, como tal, sair correndo para apagar os incêndios, não tenho dúvida disso. A partir de segunda-feira, o nosso trabalho aumentará exponencialmente para corrigir aqueles pontos que, controvertidos, aparecerão no curso desta nova forma de trabalhar, que é em casa e em isolamento. É. Aqui nós temos esse temor específico na área criminal, né? Estamos negociando, estamos conversando com o Tribunal de Justiça, principalmente, que é o maior volume de processos criminais acaba sendo na esfera estadual, não na esfera federal, como no Distrito Federal, mas numa primeira reunião nós ficamos realmente, terminamos a reunião, eu em impasse realmente, porque nós não vimos uma saída 100% eficiente para resolver essa questão, né? E o que me aflige muito diz respeito à reação que a advocacia vai ter. Eu temo realmente, porque a advocacia nesse momento vai ter que realmente contar com a ordem e usar a ordem, né? Nós estamos à disposição e nós precisamos elevar esse debate ao tom institucional. O meu medo é que a advocacia fuja do tom institucional pontualmente, tente resolver os problemas individualmente e isso acabe levando para uma situação em que nem sempre o bom senso por parte do magistrado impera, né? Nós sabemos que a maior parte da magistratura nacional é comprometida, preocupada com a realidade social, mas nós sabemos também que existe uma minoria que muitas vezes parece que vive em um mundo à parte e que não se atenta aos anseios da sociedade e às preocupações da advocacia. Então nós estamos negociando, ainda não há uma solução posta. Eu acredito que daqui para amanhã nós vamos ter outra reunião com a Corregedoria para que a gente possa aperfeiçoar uma alternativa, né? A Corregedoria aqui do Tribunal de Justiça do DF pediu aos juízos de natureza criminal que levantassem dados sobre a necessidade iminente de realização de audiências de réus presos e nós estamos esperando eles receberem esses dados para que nós possamos nos debruçar sobre uma alternativa. Eu, particularmente, acho que essa alternativa passa necessariamente pelo uso ampliado do parlatório virtual. Infelizmente, a realidade é a seguinte. Os agentes penitenciários eles são da linha de frente do combate à pandemia, né? Nós temos que tomar todo tipo de cuidado com eles, o Estado tem que
cercá-los de todos os tipos de equipamento para garantir o bom exercício profissional deles da forma mais resguardada possível, mas, infelizmente, a retomada da jurisdição vai cobrar um preço deles, né? O que é absolutamente impensável é a retomada dos prazos criminais de réus presos sem que o advogado tenha a garantia de contato com o seu cliente. Isso realmente é algo que, infelizmente, não pode ser cogitado, não pode ser tolerado, né? Agora, paralelamente, a preocupação que o senhor externou realmente é uma preocupação da OABDF. Nós temos aqui um número muito expressivo de salas da OABDF instaladas nos fóruns que são utilizados por muitos advogados como o seu escritório. Como o senhor colocou, são advogados que nem sempre possuem aparato tecnológico para conseguir exercer o seu mistério. E aí eles se ancoram, eles utilizam esses espaços compartilhados. E aqui, como eu disse, no Distrito Federal, nós temos um número, eu não tenho um número oficial aqui, mas eu sei que são mais de 40 salas no Distrito Federal que prestam esse serviço à advocacia. E com o fechamento dos fóruns, porque essa é a minha preocupação também, é uma das minhas preocupações também, os prazos serão retomados, mas os fóruns não estarão abertos, né? Os fóruns não estarão abertos. E aí a questão que se apresenta é a seguinte: com os fóruns fechados, o advogado não tem acesso a essas salas. E não tendo acesso a essas salas, os advogados carecem de aparato tecnológico para exercer a sua profissão. Então, isso é algo que nós estamos, até o final da semana, nós vamos discutir melhor e vamos tentar chegar a uma solução sobre o tema. Ok? E eu acho que nós temos que discutir também essa questão, o acesso ao cliente encarcerado. Como o acesso ao cliente, de uma maneira geral, os que estão presos são mais difíceis, né, nessa pandemia, mas o acesso ao cliente, ele é, sem dúvida nenhuma, um fator de maior preocupação nossa. Mas há outras também que nós não podemos esquecer, Rafael, em relação, inclusive, em especial ao processo penal. São as audiências virtuais. Como elas serão realizadas, né? O réu em um lugar, o advogado em outro lugar, né? A incomunicabilidade de testemunhas, como testemunhas serão ouvidas pelo magistrado de maneira eletrônica. Eu vivi como presidente da OAB Sorocaba o processo de transição, processo físico, processo eletrônico, e sentimos na pele a intransigência do tribunal em dialogar com a advocacia algumas providências e algumas necessidades nesse processo. Demorou muito para os juízes entenderem que, sem conversar com a OAB, a implantação do processo eletrônico seria muito mais difícil ou absolutamente impossível. E aí, na medida em que eles acordaram, começaram a constituir comissões paritárias e a ordem deu um apoio e uma força muito grande para o processo eletrônico se tornar realidade, como de fato se tornou na maioria do nosso Brasil. Mas a ordem teve um papel fundamental, importante, né, na implantação, com salas de apoio, com treinamentos aos advogados, etc. Mas eu repito, demorou muito para os tribunais compreenderem a importância da participação da ordem. Não obstante essa experiência traumática do passado, não tem servido agora, porque estão se criando normas de audiências telepresenciais, sem nenhuma conversa, sem nenhum diálogo, novamente, com a advocacia. Me preocupa o acesso ao cliente. É evidente que esses parlatórios precisam retomar a sua funcionalidade mais próximo do normal possível. Não será admitido negar entrevista de advogado com o cliente, com processos e prazos em curso, embora entendemos a questão de saúde, etc., mas há de se encontrar uma alternativa para isso, contratar mais profissionais, mais equipamentos de segurança e etc., mas também nós precisamos começar a debater e dialogar essas novas formas eletrônicas de apoio ao ato jurisdicional, como audiências telepresenciais, como elas funcionarão, os direitos e garantias dos presos estão sendo preservados, do acusado, do réu, estão sendo preservados, as garantias processuais
estão adequadas ao meio eletrônico que se pretende utilizar. Enfim, há um debate aí. Presidente? Me ouve, presidente? Estou ouvindo, Tá Rafael. me ouvindo? Tá ouvindo? Uhum. Aqui no Distrito Federal, presidente, nós temos, em uma certa dose, participado, creio eu, um pouco mais do que no resto do país dessas tomadas de decisões. Né? A OAB não tem sido escanteada, vamos colocar assim, de todo o processo de implementação e de decisão dessas inovações. Talvez não estejamos participando com a intensidade e com a importância que gostaríamos. Mas nós não estamos sendo alijados, não. Pelo contrário, ontem mesmo, essa reunião que nós colocamos, o presidente Délio externou ali uma ótima impressão da postura da desembargadora corregedora, desembargadora Carmelita, que tomou posse essa semana. Tá? Então, ela tá tomando posse na administração do tribunal no meio dessa pandemia louca, né, dessa loucura social, mas a preocupação que o senhor externou realmente talvez tenha sido o que eu e o presidente Délio debatemos após a reunião, a maior das nossas preocupações. De fato, uma audiência de instrução, uma oitiva de testemunhas, ela não pode ser realizada pelo meio virtual. E o que não pode ser realizado por meio virtual é indispensável que a testemunha esteja inserida no meio virtual. Eu até admito que, eventualmente, as partes estejam remotamente, se assim optarem. Agora, a testemunha, ela de fato ela não pode estar isolada do juízo. Né? A testemunha estando isolada do juízo, ela abre margem, isso abre brecha para que a autenticidade necessária no testemunho seja perdida. Né? Nós não sabemos se por trás daquela câmera, se por trás do monitor existe alguém fazendo algum tipo de pressão, se existe algum ponto eletrônico assoprando respostas. Isso realmente compromete a rigidez, na nossa visão, da prova testemunhal. Então, essa foi uma preocupação que, de imediato, quando o tribunal externou o interesse e a pretensão de implementar esse tipo de audiência por meio eletrônico, de imediato nós externamos essa preocupação, eu e o presidente Délio, com relação à rigidez da prova testemunhal. Né? E também com relação ao próprio acesso ao cliente, aí mais especificamente na esfera criminal. É muito importante que durante uma instrução criminal o advogado tenha acesso ao seu cliente para que troque impressões acerca da prova que está sendo produzida. E diante das dificuldades atuais, é uma preocupação muito grande porque não há estrutura suficiente para que nós tenhamos simultâneas audiências ocorrendo em todo o Distrito Federal. E aqui nós temos essa peculiaridade. Ao contrário do que acontece no resto do país, nós temos um único complexo penitenciário. Então, todas as circunscrições judiciárias, todas as comarcas, como disse no resto do país, elas têm os seus presos centralizados em uma só unidade. Então, absolutamente não existe estrutura, até mesmo havendo vontade política e disponibilidade financeira para se implementar um parlatório virtual em larga escala dentro do sistema penitenciário para atender o judiciário, não há sequer estrutura, né, dentro do complexo penitenciário da Papuda para se implementar mais 5, 6, 7 parlatórios por bloco, que é o que seria necessário para absorver essa demanda. Então aqui, de fato, nós estamos num impasse. E eu vi que algum colega advogado aqui, que eu perdi o nome, falou da sustentação oral, que é uma segunda preocupação, inclusive externada pelo presidente Felipe Santa Cruz, acredito eu, com a chancela da Comissão Nacional, sobre aquela pretensão do Supremo Tribunal Federal em fazer audiências gravadas. Né? Salvo engano, na última reunião que nós tivemos, nós discutimos sobre isso, e isso, inclusive, foi objeto da observação do Colégio de Presidente, que nós repudiamos como um ato que viola as prerrogativas dos advogados, a ideia de gravar a sustentação oral por meio do plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Mas aqui no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, até já comunicando a advocacia que nos acompanha, já está em fase avançada, segundo nos disse a desembargadora corregedora ontem, a implementação da ferramenta para sustentação oral ao vivo.
mas já está em fase avançada de desenvolvimento a ferramenta. Em breve, aqui no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, os advogados vão poder fazer as suas sustentações orais online, simultaneamente ao julgamento, inclusive, segundo dito pela própria corregedora, tendo a possibilidade de fazer intervenções ao longo do julgamento. Ou seja, essa ferramenta vai dar ao advogado condições de fazer esclarecimentos de questões de fato e também usar a palavra pela ordem ao longo do julgamento, o que, na minha visão, é muito importante, presidente. Né? Sem dúvida. Essa questão foi, inclusive, abordada pelo presidente Felipe Santa Cruz perante o Conselho Nacional de Justiça, um ofício que foi enviado para o ministro Toffoli, e eu acredito que a advocacia vai conseguir preservar essa garantia da sustentação oral. E vamos ver, né, para onde vai caminhar essa questão da audiência de instrução. A preocupação maior, sem dúvida, presidente, é com relação ao prazo dos réus presos, né? O que nós temos é que estamos caminhando aí para, creio eu, 6 semanas de interrupção nos trabalhos, né? De isolamento social e profissional, vamos colocar assim. E o problema é que os réus presos estão começando a se tornar presos por tempo indefinido, né? E aí o judiciário vai ter que se debruçar sobre essa situação, como interpretar esse quadro, né? Esse quadro de excesso de prazo diante dessa problemática. Mas eu acredito que aqui no Distrito Federal a gente vai conseguir negociar de forma muito efetiva uma boa saída para que não haja prejuízo nem à prerrogativa dos advogados, nem ao direito dos jurisdicionados e nem à própria jurisdição, para que a jurisdição possa continuar sendo prestada de maneira fluida, né? Nosso tempo, presidente, está começando a caminhar aqui para o final, faltam 8 minutos para se encerrar a nossa conversa, mas a última ponderação que eu gostaria de ouvir o senhor diz respeito a um problema que nós estamos enfrentando aqui no Distrito Federal, que eu não sei se a Comissão Nacional de Prerrogativa vem recebendo muitas reclamações, que diz respeito ao atendimento cotidiano dos advogados. Uma preocupação que a advocacia tem com a retomada dos prazos em ser de fato atendida pelos magistrados. Aqui no Distrito Federal, nós estamos experimentando algumas dificuldades, a Comissão de Prerrogativas tem atuado muito frequentemente, nós fizemos uma estimativa aqui e nós temos tido, em média, de 5 a 10 atendimentos por dia com esse tipo de reclamação, que é exatamente os servidores não atendendo os canais de comunicação disponibilizados pelo judiciário, né? Algumas serventias estão disponibilizando o WhatsApp, outras por e-mail, outras por telefone, e a gente tem tido muita dificuldade em entrar em contato com essas serventias. E, aparentemente, a pretensão que o tribunal vem externando diz respeito ao atendimento por telefone do magistrado. Eu queria saber do senhor como é que o senhor vê essa alternativa nesse momento, como sendo válida, se há algum tipo de violação, qual a opinião do senhor sobre isso? Eu acho que se nós caminharmos um pouco mais com esse sistema especial de funcionamento, esse regime emergencial de funcionamento do judiciário em home office, vamos ter que aprimorar esses canais de comunicação, né? Seja por telefone, seja por Skype, seja por Zoom. O que não pode é o tribunal esconder os seus, o que não pode é o Poder Judiciário esconder os seus, do cidadão, do cidadã e de quem os representa na busca pela justiça, na busca pela prestação jurisdicional. Ainda é muito falho, eu diria até que está demorado. Você tem que mandar e-mail, o e-mail não vem com respostas e etc. E no mundo de hoje, assim, você manda um WhatsApp, se em 30 segundos você não responder o WhatsApp, a falta de consideração naquela ausência de resposta pelas partes em comunicação é tamanha, né? Eu acho que os canais ainda não estão claros, na minha opinião, ainda estão muito lentos. Há tecnologias melhores e mais eficazes para colocar em contato os atores da justiça. Os tribunais precisam avançar neste sentido, se o regime especial permanecer por mais tempo. E uma outra preocupação que nós externamos à corregedora foi sobre a unificação dos procedimentos, né? Nós temos aqui cada vara agindo de uma forma e o advogado fica perdido, a verdade é essa. Então, o que nós pedimos é exatamente que essa sistemática seja unificada para todo o tribunal. Tem razão. Todos os juízes sigam um padrão para que o advogado fique tranquilo e confortável de que aquele é o padrão determinado pelo tribunal. E o que eu tenho verificado... Pois não, presidente. Não, é bom quando o juiz
de uma vara, por exemplo, disponibiliza o seu WhatsApp para atendimento. É bom, mas é ruim porque o outro das seguintes varas, os outros das seguintes varas, não adotam o mesmo procedimento. E gera até um contraste e mal-estar entre eles, juízes. É preciso padronizar. E mais, padronizar com eficiência. Não no sentido de esconder, mas no sentido de colocar à disposição essas pessoas, a jurisdição, a serviço da cidadania. Perfeito, é isso que nós estamos batalhando no tribunal, né? Que haja uma padronização e, acima de tudo, que essa padronização seja eficiente. Porque, por exemplo, como eu relatei, nós estamos recebendo diariamente muitas reclamações sobre esse contato, e é curioso, porque o advogado entra em contato comigo e diz assim: doutor, eu não estou conseguindo contato com a vara tal. E aí eu peço que ela me encaminhe um e-mail. Aí a pessoa encaminha um e-mail, está lá um horário. Então ela encaminha um e-mail, meio-dia e meio, pedindo contato, dizendo que precisa conversar com a vara. E aí são 5 horas da tarde. O que eu faço? Eu entro e mando um e-mail dizendo que eu preciso de contato com a vara, anonimamente, eu não me apresento. Meu e-mail também é ignorado. 1 hora depois eu mando um e-mail pelo meu e-mail institucional da OAB e com o seguinte assunto: contato, Comissão de Prerrogativas da OAB-DF, em caixa alta. Não passam 10 minutos e eu recebo uma ligação. Ou seja, não é excesso de demanda. O que eu vejo é que, em muitos casos, o que há uma seletividade na resposta. Eles estão acompanhando, eles estão monitorando, eles estão lendo as mensagens e não respondem. Né? Então, isso não é bom, isso não é desejável, isso traz um prejuízo não só à advocacia, mas à prestação jurisdicional e à sociedade como um todo. E essa é a maior dificuldade que, às vezes, o judiciário tem de compreender, né? Que as nossas prerrogativas, elas não satisfazem ao advogado em si, e sim à sociedade. Elas servem como instrumento de efetivação de direitos para a sociedade e não de nenhum tipo de privilégio ao advogado. Presidente, nós temos 3 minutos, então, se o senhor quiser fazer alguma consideração final, e desde já eu agradeço muito a presença. Eu só vou terminar dizendo que lugar de trabalhar é nos espaços físicos que demandam a nossa mão de obra. Local de trabalho do juiz é no fórum. Local de trabalho do advogado é no escritório e no fórum. Esse negócio de home office é para poucos, para pouquíssimos, certo? Portanto, aliás, quem trabalha em home office vira escravo do trabalho, na verdade, e não é isso que se deseja para a humanidade nesta quadra. Portanto, esperamos que tudo passe, que tenhamos saúde, que tenhamos vida e que com o fim dessa pandemia a normalidade se restabeleça. A dizer que lugar de juiz é no fórum, lugar de serventuário é no fórum, lugar de advogado é no escritório e é no fórum, não no computador, não em home office. Não queremos nos tornar escravos do trabalho. Nós queremos trabalhar com eficiência para promover aquilo que todos nós sonhamos, um país mais livre, mais justo e solidário. E para que isso aconteça é preciso dividir o nosso tempo. Há tempo de trabalhar, há tempo de cuidar da família, há tempo de se divertir, há tempo de descansar. E tudo isso só é possível se, com a retomada da normalidade, as coisas passarem a acontecer, ao menos na advocacia, nos fóruns brasileiros e não em home office. Home office é bom para esse tempo de exceção. No mais, que tudo se volte à normalidade com o fim da pandemia. Obrigado, Rafael. Obrigado, DF. Obrigado ao BDF. Um grande abraço ao nosso presidente Délio, à Alice e toda a advocacia do Brasil. Presidente, agradeço demais a presença do senhor. Esse papo foi altamente esclarecedor, contribui muito para a compreensão da advocacia dos problemas que nós estamos enfrentando enquanto equipe de frente de defesa das prerrogativas. Pode ter certeza que a OAB-DF conta muito com o trabalho brilhante que o senhor está desenvolvendo junto ao presidente Santa Cruz. E, da mesma forma, a OAB-DF quer que vocês tenham uma absoluta convicção que estamos sempre à disposição do Conselho Federal para prestar todo o apoio necessário, já que estamos sediados no mesmo território, então isso faz com que a nossa proximidade seja maior e que nós possamos contribuir uns com os outros mais efetivamente. Então, agradeço muito a presença do senhor. Colocamos a OAB-DF à disposição, tenho certeza que o presidente Délio fica muito feliz com a participação do senhor e vamos com tudo, referendo as suas palavras integralmente. Obrigado, Ana Paula, pelo apoio aí no acesso, viu, do setor de comunicação DF. Muito obrigado, presidente. Até logo. Até logo. Bom dia. Bom dia. Tchau. Bom dia a todos.